Senhor Jesus, Amém. graças a Deus por mais uma palavra. Estamos aqui reunidos novamente para a gente contemplar a Deus. Aqui reunidos aqui com a irmã Tatiane, com o irmão Luciano, nosso profeta de hoje, com as devidas irmãs Luciana, Lohane e Letícia, e nosso irmãozinho Davizinho, e o irmão Davi que está falando com vocês. Mas estamos muito felizes. Sim. E a gente queria começar essa live com uma oração. Amém? Então aí onde você está, você também pode fechar seus olhos e orar conosco. Amém? Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado, Senhor, Amém. por mais uma palavra, por mais uma live. Amém. Senhor, queremos te contemplar. Amém. Senhor Jesus, Amém. queremos ser absorvidos pela tua vida. Amém. Senhor, nos constrange, Pai. Sim, Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor. Amém. Ó, nos constrange. Amém. Ó, com teu amor. Sim. Ó, a te buscar. Amém. Ó, nesta noite. Sim. Toca cada irmão com essa palavra. Toca, Pai. Ó, Senhor Jesus. Amém. Seja teu Espírito. Sim, Ó, Senhor. em nós nesta noite. Amém. Queremos te agradecer por mais essa oportunidade. Amém. Ó, de estarmos reunidos. Sim, Senhor. Para compartilhar a sua palavra, Senhor. Amém. Ó, então busca. Amém. Ó, vai de encontro a cada irmão. Amém. Ó, sustenta cada um nessa noite. Amém. Ó, com tua rica palavra. Amém. Com teu amor, Senhor. Amém. Ó, venha nos usar. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Aleluia. A palavra dessa semana vai falar sobre absorvido pela vida e constrangido pelo amor, uma nova criatura. Amém. Meus amados, o Senhor, Ele quer nos constranger. O Sim. Senhor, Ele quer nos absorver. E nós queremos cantar uma música com os irmãos. Esse hino, ele fala muito sobre essa palavra. Sim. O hino 103 diz assim: Amém. o amor de Cristo. A primeira estrofe diz assim: da consagração é o sangue a base. Por tal sangue Cristo já nos comprou. Amém. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, Jesus. que sejamos sempre do Salvador. Amém. Ó Senhor, Amém. meu corpo a ti apresento. Amém. Vivo e muito santo, te agradarei. Me Amém. renova a mente. Amém. Vem transformar-me. Sim. E ao mundo nunca me moldarei. Amém. Ó, O Senhor amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos, a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas Amém. para aquele por quem vale a pena existir. Meus amados, o nosso Senhor morreu por nós. Sim. Ele morreu para que nós vivamos para Ele. Amém. Amém? Então vamos desfrutar desse hino. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Da consagração é o sangue a base, por tal sangue Cristo já nos comprou. E quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Da consagração, o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Este amor é forte, mais forte que a morte, mas de quem o ama por mim será. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele
a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração, o final são as cinzas. Oh, que honra está disposto no altar, como sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor, meu corpo a ti apresento, vivo e muito santo te agradarei. Me renova a mente e vem transformar-me, e ao mundo nunca me mudarei. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de ser. Os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivam não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração é o sangue a base, por tal sangue Cristo já nos comprou, e quer pois vivamos ou mesmo morramos, Que sejamos sempre Salvador. o Salvador. Da consagração, o amor é o motivo, nos constrange a Cristo. constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, mas de quem o ama por fim será. O amor de Cristo constrange meu ser, morreu por todos a fim de ter os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange o meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração, o final são as cinzas. Oh, que honra está disposto no altar, como sacrifício que é vivo e santo, desse aroma Deus se agradará. Ó Senhor, meu povo
ao mundo nunca me mudarei. O amor de Cristo constrange meu ser. Morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser. Um morreu por todos. Morreu por todos a fim de que Os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Aleluia! Ó Senhor Jesus, o amor de Cristo constrange meu ser. Amém. Um morreu por todos, Sim. a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Então, irmãos, vale a pena existir pelo nome do Senhor. Amém? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus amados. A Igreja em Valparaíso sauda nossos irmãos em Cristo do Valparaíso, Amém. aos que também nos assistem. Amém. Que a paz de Cristo esteja convosco. Amém. Tá? Que o sentimento do Senhor, com esse hino, possa chegar ao seu lar. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Amém? Eu sou o Luciano, sou um dos cooperadores aqui da Igreja em Valparaíso. Amém. Hoje nós estaremos aqui, graças ao Senhor, um final da semana 4, tá? Que representa a mensagem 7, Amém. justamente do livro Contemplando Deus, nosso alimento diário. Amém? Amém. Como tema, absorvido pela vida, Amém. constrangido pelo amor, Amém. uma nova criatura. Amém. Né? Então, o sentimento dessa mensagem, amados, é mais uma palavra de conforto. Amém. Porque nós estamos em tempos difíceis e tempos como esses, tudo que nós precisamos nos apegar é somente a Deus. Né? Que a palavra do Senhor, ela possa ser uma palavra de conforto para mim e para você. Amém. Se você hoje tem algo ou sente algo em sua casa ou em sua família, lembre-se que Deus é por você. Amém. Né? Se você puder estar aí juntamente com este livro, a Bíblia, poder acompanhar, vai ser muito significativo. Amém? Amém. Então, gostaria de dar uma introdução pela 2 Coríntios, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então aqui, meu amado, creia que o Senhor te habilitou. E hoje precisamos ser esse ministro da nova aliança. Nós que acompanhamos essas palavras, né, ao decorrer dessas 4 semanas, mostrou que o quão nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. O quão nós precisamos viver essa palavra. O quão é importante essa vida, a gente ser absorvido pela essa vida. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, quando Ele nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Então, creia que se hoje você usar o Espírito, você estará habilitado. Amém? Não da letra, mas o Espírito vivifica. Então, aqui temos algumas características, como esse viver, o ministro da nova aliança vive e pratica a palavra de Deus. Então, esse viver é tomar a palavra de Deus, certo? É como Cristo habilitou você. Né? Então, aqui,
depois a gente tem uma outra importância, que é conhecer a palavra. Amém. Então, lembre-se que eu e você precisa ter esse acesso, como se diz, uma conexão com Deus. Porque a importância de conhecer a palavra traz para nós a questão da prática, certo? Senhor Jesus, a partir daí há também a questão de nos aprofundar na palavra de Deus. Aprofundar nesses livros, né, como nós temos estudado, né? Então, semana passada foi falado a respeito sobre a edificação, né? Precisamos edificar na rocha, e essa rocha é Cristo, certo? Então, se você teve essa oportunidade de estudar, ler essa semana e a semana passada, lembre, irmãos, que você precisa edificar sobre a rocha, que é Cristo. Amém? Senhor Jesus. Amém. A semana passada também foi nos falado sobre a respeito do vaso, né? Uma importância de saber o que temos dentro, o que há dentro do vaso, né? Se hoje, né, você que pelo fato de estar numa casa, você olhar, ver assim, há vários vasos, digamos, numa casa. Qual é o vaso em si? Ele é um vaso, certo? Mas no momento em que eu coloco uma planta, ele é um vaso de planta, certo? Então, a partir daí, o vaso ele deixa de ser um vaso para ser um vaso de planta. Porque existe uma coisa dentro daquele vaso. Então, meu amado, como semana passada, o Davi ministrou a semana passada, mostrou exatamente sobre isso. Que esse vaso precisa ter Deus dentro. Precisa ter esse tesouro em vaso de barro. Que o Senhor possa nos dar essa possibilidade, amados, de nos aprofundar. Reconhecer a importância de quão é importante essa palavra. Para que assim a gente possa viver e praticar a palavra do Senhor. Certo? E outra coisa, para que esse tesouro mude a nossa vida, né? Para que Cristo mude a nossa vida, nós precisamos de uma outra característica de um ministro de uma nova aliança, que é invocar o nome do Senhor. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, em Romanos, os irmãos conhecem, alguns conhecem, mas os que estão nos ouvindo ainda não ouviu, gostaria de mencionar essa palavra em Romanos 10. Romanos 10, versículo 13, ele fala assim: Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, ele aqui fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, irmãos. Muitas das vezes assim, mas poxa, irmão Luciano, disso aí eu já sei, mas lembre-se, porque muitas das vezes em situações como esta, nós esquecemos alguns pontos importantes no que se diz respeito à importância de conhecer a palavra. E aqui tem o ponto de invocar o nome do Senhor. E esse nome, irmão, eu tenho certeza e creio no que o Senhor nos prometeu, que esse nome vai mudar tanto a sua vida, como a sua família, como a sua casa. Senhor Jesus, amém. Eu creio nisso. Mas muitas vezes, irmão Luciano, eu invocar o nome do Senhor, eu até invoco, mas eu tive uma vida tão difícil, eu tive uma situação difícil, como é que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa para recompensar a minha vida com Deus. Mas lembre, irmãos, eu vou ler um versículo aqui em Salmo 16. Em Salmos 116, perdão, Salmo 116, muitas vezes a gente cria uma ideia de que porque Cristo morreu, sim, Cristo morreu por mim e por você, para que tenhamos a vida, hoje, a vida da igreja, tenhamos esse espírito que nos ajuda como se diz, a avançar. Em Salmo 116, versículo 12,
ele fala assim, aqui, Davi, né, o salmista Davi, ele escrevia porque ele tinha essa preocupação, porque Deus fez muito algo por ele, mas ele fala assim no versículo 12, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Amém. Então aqui criam muitas das vezes uma ideia de que, poxa, Deus fez algo por mim, Deus fez algo por você, e isso cria muitas vezes, irmãos, um pensamento de que, poxa, eu preciso fazer algo para Deus, para que Ele possa ver que eu sou um membro, algo assim, como se diz, né? Possa fazer um fruto para Deus ou algo diante. Mas o salmista Davi, ele fala no próximo versículo, ele fala assim, tomarei, no versículo 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Então, amado, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que você e eu invoque o nome do Senhor. Esse é o desejo. Irmão, se eu penso, poxa, mas eu tenho algo no passado, irmãos, esqueça. E viva adiante. Esquecendo-me das coisas para trás ficam e prossigo para o alvo. Invocar o nome do Senhor. Como Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Certo? Senhor Jesus. Então, essa é uma palavra introdutória para que o ministro da nova aliança, ele tenha esse sentimento de, primeiro, viver e tomar a palavra. Segundo, a importância de conhecer a palavra, para que assim tenham uma prática, a aprofundar na palavra a respeito das nossas edificações, aonde nós estamos edificando, né? Ser um vaso de bênção para o Senhor, né? A importância de termos valor, porque temos Cristo em nosso ser, e assim, invocar o nome do Senhor é a nossa saída, amados. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, conhecer a palavra, irmão, e nela crer, precisa não somente crer, mas também dela falar. Certo? Então, 2 Coríntios, vamos abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Ele fala assim, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Amém. Então, você, amado, precisa crer. E precisa também falar. Amém. Crie oportunidade Amém. de posso orar por você. Nós vivemos um tempo, amados, que realmente temos a questão da pandemia, mas lembre-se que o próprio Senhor, tudo nessa vida, amados, tudo em cima desse mundo vai passar. Tudo passa, mas somente a palavra do Senhor que vai ficar eternamente. Amém. Então, essa pandemia, né, essa situação vai passar. Aleluia. Creia nisso. Amém. Entendeu? Então, você tenha essa oportunidade, amados, de que a palavra do Senhor, ela tem que estar infundida em você, né? Cria esse sentimento. Esse é o sentimento, irmãos, dessa semana, dessa mensagem, né? Dessa comunhão. Precisamos crer, precisamos falar. Amém. Porque no momento em que nós temos um exemplo aqui de um salmão e uma correnteza, nós sabemos que esse mundo jaz do maligno. E o sistema hoje já é do maligno. Então, imagina só, o mundo é um curso, né? Uma correnteza. Então, no momento, a correnteza ela tem uma direção de descer. E no momento em que um salmão, né, a gente já viu uma história, um salmão ele tem uma forte dedicação a ultrapassar as correntezas, de nadar contra a correnteza. Então imagina só, irmão, mas eu não peco, eu não faço nada, eu fico parado. No momento em que você ficar parado e a correnteza vier, ela vai te levar. Então, creia, irmão, que eu criei, por isso falei. Amém. Cria, então, voltando aqui ao assunto, cria, irmãos, oportunidade de posso orar por você.
Graças ao Senhor, o Senhor tem nos dado. Eu falei assim, mas eu estou dentro de casa. Se você for chamar uma pizza, ore pelo motoboy. Você vai ligar para pedir uma pizza, ore pela atendente. Né? Então, criamos oportunidade, amados, para que a gente possa avançar. Que também nós cremos, por isso também falamos. Amém. Então, precisamos crer e falar o que está escrito. Então, irmãos, o Senhor já preparou um plano eterno para conosco, irmãos. Já tem um plano. Sim. Por isso que, muitas vezes, né, como eu volto a falar em Salmo 116, Davi tinha uma preocupação de achar que precisava fazer algo, mas Deus já fez algo por nós, amados. Tudo que Ele quer é que invoquemos o nome do Senhor. Amém. E nos adentramos na palavra, né? Porque eu só posso falar daquilo que eu leio. Eu só posso, né, é que nem estamos aqui nessa região, né, do Goiás. Comer piqui, você come o piqui, mas no momento que você fala com uma pessoa, ela vai sentir o cheiro do piqui. Por quê? Você comeu, desfrutou. Então nós precisamos comer e desfrutar da palavra do Senhor. Também nós cremos, por isso também nós falamos. Senhor Jesus, um item em Apocalipse 12, aqui a gente vai ver exatamente o resultado de quem pratica e desfruta da palavra. Amém. Apocalipse 12. Senhor Jesus. Amém. Apocalipse 12, versículo 11. Ele fala assim: Ele, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Amém. Então, se você estiver lendo ou estiver com a Bíblia na mão, grife essa palavra. Por causa da palavra. E do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então aqui, a gente vê alguém que venceu porque desfrutava a palavra, porque tinha a palavra em seu interior. Né? Então eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Amém. Então, amados, pense nisso. Você também pode vencer. Porque você e eu temos a palavra. E se você também que está nos ouvindo e por acaso não estou aqui assistindo, creia, irmãos. E você também entra em Romanos 10, 13. Invoque o nome do Senhor para que você também seja salvo. Amém. Certo? Então, pois venceram por causa da palavra, do sangue do Cordeiro, né? E do testemunho. Então aqui a gente volta a ter menção no que a gente leu em 2 Coríntios 4, 13. Aqui, por um lado, nós cremos e desfrutamos da palavra. Por outro lado, eu criei e falei o testemunho que deram. Então nós precisamos dar esse testemunho. Amém. Então, voltando à questão da palavra, irmãos, a palavra, ela, né, essa semana ela é comparada como se fosse um combustível. Amém. Né? É como um carro. Um carro, por mais bonito que ele seja, por mais potente que ele seja, por mais caro que ele seja, se não tiver combustível, ele não anda. Então, nós temos o Espírito e temos a palavra. Amém. Graças ao Senhor que temos esse combustível. Certo? Então, a palavra, amados, ela justamente faz com que a gente avance. Né? Para que as pessoas, no momento em que você praticar, eu posso orar por você, essa palavra, ela vai mudar alguém. Porque ela mudou você. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra e do testemunho que deram. Amém. Senhor Jesus. Amém. Voltando em 2 Coríntios, amém, capítulo 4, amém, versículo 16, ele fala assim: por isso, não desanimamos. Irmão, não desanimamos. Amém. Pelo contrário, sim, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Creia nisso, amado. Não desanime. Eu sei que hoje o cenário é justamente para desanimar você. É isso que Satanás quer. Desanimar você. Poxa, não tenho mais as reuniões.
não tenho mais os irmãos, não tenho mais aquele contato. Mas lembre que não desanimamos. Pelo contrário, amado. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, aceite, você precisa aceitar que você precisa ser renovado. Eu preciso aceitar que eu preciso ser renovado dia a dia. Amém. Porque se você for olhar, o que nos mantém a vida da igreja hoje? Amém. Os irmãos, por um lado, não são o mesmo. A igreja em si, o local não é o mesmo. O que faz o que essa alegria nossa façam com que a cada dia eu esteja explodindo, enlouquecendo. É porque eu preciso ser renovado dia após dia. Então, amado, lembre-se que essa palavra ela pode renovar você. Essa palavra ela pode fazer com esse combustível, faça que você funcione. Que você vença pela palavra e dê o testemunho. Senhor Jesus. Certo? Então Deus nos preparou para uma nova habitação, irmãos. No momento em que a gente fala sobre a respeito de se renovar, algo tem que acontecer. Por que eu tenho que me renovar? Vamos olhar em 2 Coríntios, uma folha, um capítulo a mais, se sua folha vire. Capítulo 5, versículo 1. Ele fala assim: sabemos que a nossa casa terrestre, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternos nos céus. Amém. Então, foque aqui. Sabemos. Precisamos sabermos. Porque muitas das vezes o inimigo tem poder na nossa vida. Porque muitas das vezes das nossas orações não conseguimos ter resultados. Porque oramos tanto e não temos resultados. Porque alguém tão novo, convertido, tem mais resultados do que eu que tenho 20 a 30 anos de vida, de igreja. Amém. Porque precisamos saber. Amém. No momento em que sabemos, aí sim o inimigo começa a desistir de você. Porque o Senhor nos guarda, irmãos. A palavra nos guarda. A Bíblia nos guarda. O fato de nós sabermos mostra que nos dá um passo muito à frente do que o inimigo tem, muitas das vezes, querendo nos destruir. Destruir a mim, destruir a você que nos ouve, a destruir a sua casa, a sua família. Precisamos saber. E saber essa palavra, irmãos, nos livra de muita coisa. Precisamos desfrutar dessa palavra. Né? Então, outro ponto é tabernáculo. Eu preciso cuidar do meu corpo. Sim. Porque esse corpo, irmãos, esse corpo é para o Senhor. Certo? Esse tabernáculo é para o Senhor. Esse corpo aqui é para o Senhor. Precisamos ter essa certeza. Né? Um versículo em, se eu não me engano, Romanos 12. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, hein? Amém. Eu ainda vou tocar nesse ponto, mas vamos avançar, né? Por conta do tempo. Em 2 Coríntios 5:5 ele fala assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Então aqui, o Espírito temos como garantia a obra de Deus em nós. Então, como eu sei que eu consigo ter uma garantia de que eu vivo para o Senhor, é que o Espírito, ele tem essa garantia em nós. Então, voltando a 2 Coríntios 5, ele fala, né, novamente, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos os penhor do Espírito. Então, penhor aqui tem como significado garantia. Sim. Então, não se preocupe, amado. Deus garantiu a você. Certo?
Em 2 Coríntios 2, 1, 22, ele fala assim: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo nos ungiu é Deus. Né? Versículo 22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então aqui ele também selou. A palavra aqui, selou, ela tem como também significado propriedade. Então, em primeiro lugar, temos a garantia. O Espírito do Senhor nos dá a garantia. E em segundo lugar, nós temos aqui o selo, né? Que Cristo nos selou como propriedade dele. Dando ainda ênfase a esse ponto, em Éfeso 1, em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito da promessa. Né? E o versículo 14 ele fala: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Né? Então temos aqui, somos selados e somos propriedade de Cristo. Precisamos crer, irmãos. Aqui o versículo em Éfeso, né? A gente começou em 2 Coríntios 5, mas esse Efésios 1, versículo 13 e 14, ele dá mais uma explicação mais forte a respeito de o penhor e a questão de nos selou. Senhor Jesus. Então, irmão, tenha certeza que Cristo tem essa garantia. Cristo já garantiu isso a você. E temos aqui também, nós somos propriedade dele. Senhor Jesus. Voltando em 2 Coríntios. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Cadê 2 Coríntios? Amém, Senhor Jesus. 2 Coríntios 5:14. Ele fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então aqui, Cristo nos constrangeu, amados, para que nós vivemos e morremos para o Senhor. Viver para Deus. Dando ênfase em Romanos, rapidinho, em Romanos, só para dar ênfase a esse capítulo, Romanos 14, ele fala isso mais explicado. Romanos 14, 7. Romanos 14, 7, ele fala assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, aqui, como é descrito em 2 Coríntios 5, como nós lemos, que ele morreu por todos, para que os que não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles mesmo morreu e ressuscitou. Então aqui, amados, lembre, precisamos viver para o Senhor, precisamos amar o Senhor, precisamos nos esforçar, precisamos, mesmo em tempo de pandemia, como essas, muitas das vezes trancafiados dentro de casa, nós precisamos lembrar e ter certeza que nós vivemos para o Senhor. E morremos também por o Senhor, né? Voltamos à questão da palavra. Nós precisamos aceitar essa palavra em nosso ser, para que nós, a partir dessa palavra, a gente possa vencer, né? E dar testemunho. Amém. Eu criei e por isso falei. Amém. Senhor Jesus,
2 Coríntios 5:9, voltando ao versículo 9, ele fala assim: e por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Então aqui, precisamos nos esforçar, amados. Eu sei que muitas das vezes é difícil, eu preciso parar e ler, eu preciso desfrutar, né? Graças ao Senhor, hoje não tem mais esse que falar assim, eu estou sem tempo. Nós temos tempo. Você e sua família, puxe os seus filhos, a sua esposa, a desfrutar da palavra, ao ler a palavra, desfrutar dos livros, para que nos esforcemos no presente, que é ausente, para que nós sejamos agradáveis. É isso que o Senhor espera de nós, amados. Que nos esforcemos e sejamos agradáveis a Deus. Né? Em Romanos 12, o versículo que eu ia ler a respeito do tabernáculo, Romanos 12, 1, ele fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui, o Senhor espera que, como nós lemos em 2 Coríntios, que este tabernáculo, né, sabemos que este tabernáculo, o Senhor quer que nós façamos esse sacrifício, irmãos, que seja agradável ao Senhor, que nos esforcemos ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor, em tempos como estes, façam com que nós sejamos vencedores. Amém. Damos sequência: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então foque aqui: agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos experimentarmos, precisamos nos esforçar, precisamos ser agradável ao Senhor. Que o Senhor nos dê motivos de avançarmos. Que o Senhor, precisamos muitas das vezes orarmos ao Senhor: Senhor, ajuda-me a avançar, ajuda a ver o plano eterno do Senhor, me torne um ministro de uma nova aliança. O primeiro versículo que nós lemos, né, o Senhor nos habilitou. E por isso, como o Senhor nos habilitou a ser um ministro de uma nova aliança, precisamos não nos conformar com esse século. Precisamos ser transformados, como nós lemos também a respeito de renovarmos dia após dia. E experimentar. Que o Senhor possa nos ajudar, irmãos. Que eu e você possamos avançar. Senhor Jesus. Voltando em 2 Coríntios, que é o capítulo base, né, do que nós estamos estudando. 2 Coríntios 5:9. 2 Coríntios 5:9. Senhor Jesus. Perdão, irmãos. 2 Coríntios 5:13. Versículo 13, né? Que a gente já leu o 9. Porque se enlouquecemos, é para Deus. E se conservamos o juízo, é para vós outros. Né? Então aqui a gente encontra-se com Paulo, né? Eu não vou ter tempo aqui para falar, mas a gente se encontra como Paulo ali quando foi preso. Porque eles não entendiam, porque Paulo era enlouquecido, era louco. Essa palavra, irmãos, ela precisa nos enlouquecer, fazer com que... porque no momento em que... Na verdade, mas é o seguinte, o fato de enlouquecer por Deus é exatamente conhecer o verdadeiro Deus. Senhor Jesus, que essa revelação, irmãos, a revelação de Cristo, ela precisa ser pelo Espírito, né? Vou avançar por conta do tempo, só o segundo, né? A gente leu já o versículo 13, então vamos ao versículo 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo, né? O fato de enlouquecermos. E o versículo 17, ele fala: e assim, se alguém está em Cristo, Amém.
é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Então, irmão, creia, meu amado. Creia que Cristo já tornou você uma nova criatura. Esqueça o que se passou. Seja essa nova criatura, né? E as coisas se fizeram novas. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, que Deus abençoe vocês. Que Deus torne você essa nova criatura, né? E possa também abençoar o seu lar. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Essa palavra ela me encorajou bastante a invocar o nome do Senhor, Sim. a deixar o meu corpo como sacrifício vivo para o Senhor. Amém. Senhor Jesus, meus amados irmãos, nós queríamos acabar orando e cantando. Né? Nós queremos orar pelo irmão Raimeri, onde ele estiver, que o Senhor possa curar, Amém. possa salvá-lo. Amém? Queria orar pelo irmão Raimeri. E também queria falar para os irmãos que na semana que vem vamos ter alguns vídeos com base do livro Fundamentos da Fé. Amém? Então, na semana que vem, vamos ter uma sequência de vídeos, né? Os irmãos vão estar falando essa palavra. Então, espere até semana que vem. Vamos orar agora pelo irmão Raimeri e depois nós vamos cantar o hino novamente. Amém? Amém. Senhor Jesus, Amém. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Sim. Senhor Jesus, ó Senhor, obrigado porque o Senhor morreu por nós. Amém. Senhor, nós estamos aqui constrangidos, Sim. ó, pelo teu grande amor. Amém. Senhor, nós queremos invocar o teu nome. Amém. O Senhor já fez tudo por nós. Sim. Ó, Senhor, venha ser também ali com o irmão Raimeri. Sim. Cuida desse irmão. Amém. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor, também nós agradecemos, Senhor, ó, pela recuperação da irmã Maria José, ó, que está se recuperando. Ó, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Obrigado por mais uma live. Sim. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Consagração é o sangue a base, por tal sangue Cristo já nos comprou, e quer pois vivamos ou mesmo morramos, que sejamos sempre do Salvador. Consagração, o amor é o motivo, nos constrange a Cristo nos entregar. Esse amor é forte, mais forte que a morte, mas te creio, ama, por fim será. Constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Constrange meu ser, morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Da consagração, o final são as cinzas. Oh, que honra está disposto no altar, como um sacrifício que é vivo e santo, desse
te apresento, vivo e muito santo te agradarei. Me renova a mente, vem transformar-me, e ao mundo nunca me moldarei. O amor de Cristo constrange meu ser, o morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. O amor de Cristo constrange meu ser, o morreu por todos a fim de que os que hoje vivem não vivam para si, mas para aquele por quem vale a pena existir. Amém. Amém.